O nosso trabalho da matéria de IPI é sobre a utilização de algoritmos genéticos para maximizar o aproveitamento de espaço em containers e derivados. O grupo é formado por Luca Pedersoli e eu, Ian Pedrosa. Constatamos antes de elaborar o projeto que a utilização de espaço é primordial nos tempos atuais, tanto em escala doméstica quanto em escala industrial. A perda de espaço utilizável não é benéfica e pode significar até perda de dinheiro em escala industrial. Portanto, é necessário utilizar uma configuração mais otimizada. Esse problema está presente em diversas áreas, como, por exemplo, distribuir melhor os objetos dentro de uma mala para que seja possível levar mais coisas ou guardar mais objetos em uma gaveta ou armário. O problema também existe na área de transportes, como carregar mais bens em caminhões, melhorar a configuração dos objetos em um container de navio, entre outros. E também está presente em grandes empresas, como por exemplo a Amazon, que necessita de armazenar seus produtos em galpões e a perda de espaço é muito prejudicial. Citamos 2 trabalhos relacionados, que podem ser acessados pelos links. Ambos têm uma base muito parecida com a do nosso trabalho, porém com um viés diferente. O problema em si consiste em pegar um container de dimensões x, y e z e n caixas de dimensões variadas e encontrar a melhor configuração para otimizar o espaço dentro do container. Isso é feito utilizando algoritmos genéticos, onde a solução do problema é aprimorada a cada geração. Isso se deve às mutações e crossovers que ocorrem com os melhores indivíduos de cada geração, que no caso são as melhores configurações para o problema. Na teoria, o algoritmo genético segue uma linha de raciocínio, que seria, primeiro, a criação de vários indivíduos aleatórios, que seria a população. O segundo passo, seleciona os melhores. O terceiro, faz vários crossovers. O quarto, faz várias mutações e depois retorna para selecionar os melhores de novo, assim sucessivamente, até encontrar a melhor configuração. Os recursos utilizados para a elaboração do problema foram o Blender, que é um editor de modelagem 3D usado por ter simulação de física 3D embutido nele e ter um executor de script Python. A gente usou a linguagem Python para fazer o código e utilizamos a biblioteca DEEP, que auxilia para fazer o algoritmo genético. Começamos definindo a configuração no nosso algoritmo genético. Para cada caixa da configuração, há 6 valores que a definem: a posição no eixo x, y, z e a rotação no eixo x, y e z. Criamos uma função de desempenho que determina a pontuação da configuração atual. Essa pontuação cresce proporcional à quantidade de caixas no container. Se imaginarmos que existem caixas invisíveis que englobam as caixas reais e que essas caixas invisíveis são alinhadas com o container, o valor produzido pela função diminui à medida que o volume dessas caixas imaginárias aumenta. Há também uma caixa imaginária que engloba todas as caixas reais, e o valor produzido pela função diminui à medida que o volume dessa caixa global aumenta. Utilizamos esses valores para mutação e crossover, e o resultado não foi nada esperado. Concluímos então que a liberdade nos eixos de rotação não é benéfico e restringimos as rotações em incrementos de 90 graus. Fizemos uma alteração na função de desempenho, levando em consideração o centro da caixa imaginária global, para que as caixas reais pudessem agrupar no canto do container. O resultado foi muito mais próximo do que esperamos, mas ainda assim há espaço para melhorias, então desenvolvemos o método da entrada. O método de entrada se baseia em escolher um plano qualquer, demonstrado como Z e Y na imagem. Escolher um ponto aleatório desse plano e inicializar a caixa nessa posição. Depois, mover a caixa até encontrar um obstáculo no eixo restante de escolha do plano, que no caso é o eixo X. Ao encontrar um obstáculo, deve-se mover a caixa em relação ao eixo Z até encontrar um outro obstáculo e, por fim, mover a caixa em relação ao eixo Y até encontrar um novo obstáculo. E nesse instante fica determinada a posição final da caixa no container. Com esse método novo, modificamos o modelo. Agora não há mais a posição nos eixos x, y, z
E há agora a posição do eixo Y e Z no método da entrada e a ordem em que as caixas entram no container. O resultado é muito mais satisfatório e aqui está a comparação entre as três versões. Concluímos que em algoritmos genéticos, nem sempre a liberdade na configuração é benéfica para a solução do problema. Além disso, os resultados encontrados foram extremamente satisfatórios. Possíveis continuidades para o projeto são um algoritmo melhorado que leva em consideração fatores de interesse, como fragilidade e acessibilidade de objetos, suporte para objetos de diferentes formas não necessariamente cúbicos e a paralelização para que a solução seja encontrada em muito menos tempo.